Então, A vai ficar em evidência. O A vai multiplicar, vou fazer o mesmo que nós fizemos aqui em cima, ó. A ao quadrado é o mesmo que A vezes A, né? Dividido pelo meu fator em evidência. Simplificando, me sobrou o A. Mas, agora, vou dividir o meu segundo aqui, que é AB dividido pelo meu fator comum, que é o A. Cortando aqui, me sobrou o B. Aí vem mais desse lado aqui, ó. O que se repete aqui é o X, vai entrar em evidência. Vai multiplicar, vamos fazer agora, ó. Meu primeiro termo, que é AX dividido, né, por X. Cortou, me sobrou A. Mais, agora o BX, que é o segundo termo, dividido por X, que é o meu fator em evidência, sobrou o B. Agora, o que nós temos aqui em comum é o A mais B. Então, a gente coloca ele em evidência, que vai multiplicar esses dois termos aqui, ó, do lado de fora, que é A mais X. Prontinho, está fatorado o nosso polinômio. Se você vier aqui conferir, ele vai voltar para a forma original. Agora aqui é o terceiro caso, diferença de dois quadrados. Voltando lá em produtos notáveis, nós temos lá o produto da soma pela diferença. Que nós temos que fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nesse caso aqui é bem fácil, segue essa linha de raciocínio. Só que aqui já está, né, calculado o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então a gente vai fazer o contrário. Nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Que a gente simplifica aqui. Menos raiz quadrada de 36 é 6. Vamos colocar agora na forma de produtos notáveis. Vai ficar x mais 6 vezes x menos 6. Nesse segundo exemplo, tirando a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de x à quarta potência vai ser x ao quadrado. Menos raiz quadrada de 9, 3. Escrevendo em forma de produto, vai ficar 5x. Vamos agora aqui ao quarto caso, quando nós temos um trinômio quadrado perfeito. Vamos a esse primeiro exemplo aqui. Tiramos a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Raiz quadrada, né, de x ao quadrado fica x. E raiz quadrada de 9 é 3. Agora a gente volta lá em produtos notáveis. Lembra lá que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui no meio, nós temos que verificar se bate as informações, porque aqui será o nosso primeiro termo e aqui o nosso segundo termo. Aqui, ó. Se no meio aqui der essa multiplicação exata, é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Nosso primeiro termo, né, é x. O nosso segundo é 3. Vamos verificar se vai dar menos 6x, ó. Aqui, ó. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. Calculando isso aqui. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x, ó. Bateu. É um trinômio quadrado perfeito. Então, ó, eu escrevo dessa forma.
Como aqui é um sinal de menos, fica x menos 3 ao quadrado. Vamos esse segundo caso aqui. Vamos tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós temos aqui um primeiro e um segundo termo. Vamos verificar o meio. Se 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 8x. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Ó, 2x vezes 5, deu 10x. Não bateu, então aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Não podemos fatorá-lo. Vamos para o terceiro exemplo. Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de 4 é 2 e de x ao quadrado é x. Do último, raiz quadrada de 49 é 7. Então, nós temos aqui um primeiro termo e um segundo termo. Vamos verificar o meio. Então, vamos lá. O meio me diz que é 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo. Vamos verificar. 2x vezes 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 7, 28x. Ó, exatamente. Então, aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu escrevo sob esta forma. O primeiro termo, como aqui é mais o segundo termo, que é 7 ao quadrado. Prontinho. E vamos aqui, quando nós não temos um trinômio quadrado perfeito, vamos verificar. Pela soma e produto. Esse segundo termo, vamos verificar pela soma de dois números para dar 5. E esses mesmos dois números, nós vamos multiplicá-lo para poder dar o 6. Então, vamos lá. O 5, se eu somar 2 mais 3, dá 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3, dá o 6, certo? Então, bateu as informações. Pela soma de 2 mais 3 dá o 5. E pela multiplicação de 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu posso fazer pela soma e pelo produto. Escrevendo da seguinte forma. Escrevendo dessa forma.